formação, tá certo? E eu vou iniciar apresentando o senhor. O tema que vai ser trabalhado hoje é territórios saudáveis e sustentáveis. E o professor Danilo Fernandes, ele é professor do Departamento de Promoção da Saúde, do Centro de Ciências da Saúde, da UFPB, é membro participante do grupo de pesquisa em extensão popular, tem experiência na epidemiologia e vigilância em saúde no campo da saúde do trabalhador, é membro participante do GT Saúde e Ambiente e Saúde do Trabalhador, da Abrasco. Nos últimos anos, tem se aprofundado no debate em torno dos territórios saudáveis e sustentáveis, da participação da comunidade e da perspectiva da educação popular em saúde. Então, nós todos damos uma boa bem-vindas, né, para o professor Danilo, e agora eu passo a palavra para o senhor. Pode ficar à vontade. Ok, obrigado, Antares. Eu só queria saber alguns pequenos detalhes. A gente vai assim até que horas? A gente tem a previsão de encerrar esse momento às 8 horas, tá certo? Mas normalmente a gente indica que o senhor tem essa fala de exposição do tema até em torno de 7h30, 7h15, 7h30, e aí para a gente abrir para o debate também, tá certo? Tá ótimo. Tá bom. Então, eu fui... Foi um convite, né, feito há pouco tempo, e eu fiquei um pouco na dúvida sobre o que é trabalhar, né? E aí a ideia que eu escolhi é fazer uma fala, né? Eu até fiz uma apresentação, estava adaptando uma apresentação dessas de PowerPoint, mas eu acho que talvez seja melhor não usá-la. Depois eu posso passar para vocês a apresentação, né? Eu estou fazendo umas finalizações, mas basicamente o meu currículo é esse mesmo, né? E eu atuo há muito tempo na área de saúde do trabalhador. A área de saúde do trabalhador é uma construção da saúde coletiva desses últimos 45 anos, né? Ela começa ali no final dos anos 70. E ela teve essa vertente principal, que era atuar com os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente que tinham um vínculo de trabalho, né, que eram profissionais, de alguma maneira, empregados, né? Eu acho que essa atuação ela sempre foi principalmente com o grupo de trabalhadores formais, né, que tinham carteira assinada de trabalho, tinha uma relação muito grande com o sindicalismo, né, que era uma atividade que era muito integrada com a ação sindical. A ação sindical em saúde, ela também começa nesse período, né, nasce mais ou menos no mesmo momento. Tem, inclusive, uma interação, né, que na época a gente chamava de movimento sanitário, né, com essa articulação sindical, que é num momento assim também de muita transformação e de procura de caminhos, né, para a atuação do sindicalismo, que teve uma emergência, né, dessa atuação sindical. E, ao longo do tempo, não vou detalhar muito isso, mas só estou localizando um pouco, esse debate sobre a saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores,
começou a também discutir a questão ambiental, né? A questão ambiental no Brasil, ela surge assim com uma certa força, mais ou menos nessa mesma época também, né? Que é uma época de uma discussão muito importante sobre, né, o que se chamava poluição, o combate à poluição, né? Esses conglomerados urbanos, né, que se consolidaram naquela época, enfim, a contaminação ambiental que era produzida pelos veículos, mas também pelas fábricas, né? A gente tinha algumas cidades que eram muito fabris, né? Foi uma época, né, de boom da industrialização, né? Teve dos anos 50 em diante, você tem uma transformação, né, muito grande. Então, a gente também discutia essa questão do ambiente. E aí, a gente usava muito essa classificação de discussão de trabalho e ambiente. Muito bem. Isso foi se desenvolvendo, da própria saúde do trabalhador, acabou saindo um grupo que ficou muito focado na discussão ambiental. Então, é um outro grupo aí que compõe esse processo, é o pessoal da saúde ambiental, e passa a haver também uma aproximação com o movimento social de uma forma mais ampla, né? Não apenas um movimento social que era dos trabalhadores. E também começa a haver uma aproximação com essa discussão do território, né? Embora a gente tenha uma conexão que não é pequena, né, do papel desses estabelecimentos industriais e das atividades, né, de trabalho com o território, porque elas acontecem no território, elas têm uma interferência muito grande, né, no território, elas, de alguma maneira, organizam o território, né, o território, e ele se organiza a partir, de forma muito significativa, a partir dos processos de produção, né? É uma vertente, e talvez a mais importante, né, na organização dos territórios e na própria forma como se dão os modos de vida, né, como as pessoas vivem as suas vidas, né, no território, né? Tem uma conexão muito grande com o trabalho. Mas a gente trabalhava muito pensando nas categorias de trabalhador e nos sindicatos, havendo, ao longo desse processo, muitas vezes, muita aproximação e combinação, né, entre essas temáticas, porque se atuava a partir da organização também da saúde, né, que tinha essa referência territorial importante. Mas as associações de moradores, muitas vezes, elas participavam, porque tinham questões, né, que envolviam ali a comunidade, mas ela estava mais próxima da organização social vinculada ao trabalho. Muito bem. Então, isso é um fenômeno que vai se transformando e vai chegar nisso, que é o que a gente vai conversar mais, que é essa discussão a partir do território, a partir da atenção primária à saúde, a partir da relação social que se estabelece, nas múltiplas relações sociais que se estabelecem no território. Tá? Então,
A gente vai fazer um percurso rápido, mas vai chegar nesse momento, tá? Essa discussão de saúde e sua relação com o trabalho e sua relação com o ambiente é uma relação assim que é identificada há milênios, né? Para nós temos muita influência, né, da evolução da medicina ocidental, e tem poucas referências, né, de movimentos de saúde de outras civilizações. A gente tem essa referência importante do Hipócrates, né? Então, o Hipócrates, uma das obras dele, né, que ele publicou, é aquela que chama Dos Ares, Águas e Lugares, né? Em que ele estabelece relações entre os lugares que as pessoas moram e a saúde delas, né? A saúde daquele coletivo. Então, não é uma novidade, tá? Não é uma novidade, é algo que está presente ao longo da história aí da saúde pública, né, no mundo. No mundo. A gente tem esses códigos mais ocidentais, né? Mas isso vai acontecer em todos os lugares, tá? A gente vai ter um momento importante, né, do Hipócrates até o século XVII, XVIII na Europa, em que vão aparecer uma série de elementos, né, de uma saúde que já está mais organizada e produz mais de forma orgânica, né, e técnica, né? Você tem uma tecnificação e você vai ter uma retomada da discussão a partir do trabalho como um elemento central. Então, a gente tem, só para citar, né, o que é o mais significativo, a gente tem um profissional de saúde, né, um médico, na Itália, chamado Bernardo Ramazzini, que produz um compêndio chamado As Doenças dos Trabalhadores, em que ele classifica mais de 100 ofícios e atividades e relaciona situações de agravos à saúde, mas não apenas de agravos à saúde, mas mesmo da própria descrição do trabalho e do que aquele trabalho mobilizava do ponto de vista da saúde, né? Ele vai falar, por exemplo, da doença dos escrivãos, né, que apareceu como um fenômeno moderno quando você teve o boom da informática e teve a visibilização das doenças relacionadas aos esforços por repetição, né? Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, mas ele já falava sobre agravos à saúde desta matriz no século XVII. Então, isso é uma vertente de produção, de conhecimento e de identificação de necessidade de intervenção muito antiga, né? E a gente tem essa referência já, por exemplo, do Ramazzini muito estabelecida, né? E que faz essa correlação do trabalho com a saúde. Da mesma forma, a gente vai ter no século XVII também, não, acho que no século XVIII, 1700 e alguma coisa, você já identifica alguns tipos de câncer, né? E a primeira associação que é feita tentando identificar uma causa de câncer, ela é
na Inglaterra, em Londres, e ela também é associada a uma atividade, né? Tem esse cientista, Percival Pott, que ele vai identificar que o grupo de trabalhadores que fazia a limpeza de chaminés, nesse grupo ocorria um número muito mais elevado de câncer de escroto. Então, ele associa essa exposição ao câncer, né? Uma das primeiras associações que é feita. E é uma associação que é relacionada ao trabalho, mas tem um elemento ambiental muito forte, né? Porque uma das principais exposições que estão relacionadas com câncer é essa exposição a substâncias orgânicas que passaram por um processo de queima e essa queima é incompleta. Então, você tem a produção de fumaça, a produção de poeira contaminada, e é isso que acontece nessa época. Então, é um fenômeno parecido com o que acontece com a poluição ambiental nos grandes centros urbanos hoje, né? E, enfim, um pouco para trazer essa dimensão, primeiro, histórica, que você tem, e segundo, que são questões que estão presentes para nós e que vão se modificando, né? No século XIX, a gente vai ter, eu acho que, dois momentos muito importantes que fazem essa associação de forma diferente, né? As duas na Inglaterra, que é uma nação que era a mais poderosa, né, naquela época, e que é onde ocorreu essa transformação dos processos de produção com a industrialização acentuada, né? Então, tem uma obra que é muito importante, né? Uma obra que é uma obra das ciências sociais, que é muito marcante para a saúde também, né? Mas é uma análise, né? Das condições de vida e trabalho da classe trabalhadora da Inglaterra, né? Um livro que chama A Situação da Classe Operária na Inglaterra. E aí você tinha essa cidade, né, Manchester, né, onde se concentrava alguma coisa como 20% da produção industrial do mundo, e o Engels, né, o Frederick Engels, ele faz essa análise, que é que incorpora a questão do trabalho, que o eixo dela é o trabalho, mas ele vai discutir as condições de vida, de moradia, de alimentação, né? A distribuição das mortes, né? Aonde que morre mais, a relação dessa distribuição com a ocupação do território, mas também com as condições socioeconômicas, né? Daquele grupamento, né? De trabalhadoras e trabalhadores. E é uma obra fundante que faz essa discussão, tá? É uma obra que até hoje é importante de ler, tá? E logo depois, porque ele escreve esse livro em 1830 e pouco, né? Logo depois, assim, 10, 15 anos depois, você vai ter esse outro momento sanitário muito marcante, né? Aí, fundamentalmente, sanitário, né? Que é um profissional de saúde que tem múltiplas atividades, né? É médico, é laboratorista, ele, né? É pesquisador, né? Que é o John Snow, que ele vai fazer... Estão vendendo pamonha aqui, não sei se vocês estão ouvindo, né?
porque é alto, poluição sonora, né, permanente. Mas, bom, e esse Jon Snow, ele faz uma investigação que é um trabalho assim que alguns consideram como um trabalho fundante da epidemiologia moderna, né? Que é uma investigação que ele faz para identificar como é que se dá a transmissão do cólera, né? Uma epidemia muito grave que aconteceu em Londres e que teve um impacto sim, muito marcante do ponto de vista da mortalidade, e ele vai fazer uma análise do território e do abastecimento de água e vai identificar diferenças nessas nas fontes que são públicas, onde as pessoas vão usar a água, né? E percebe que tem, não lembro se uma ou duas fontes, que são que em torno dessas fontes você tem uma mortalidade muito maior. E ele, então, vai fazendo esse levantamento e ele propõe que são as fontes, uma fonte que a água não é tratada, que é a responsável por esse pedaço, né, daquele território ter um número muito maior de casos. Ele, inclusive, faz mapas, né? Faz mapas da distribuição da mortalidade pelas casas. O Engels também fez mapas, né? Essa ideia, né, de você mapear o território como uma ferramenta de investigação, discussão, produção de conhecimento, né? Então, ele também um clássico da epidemiologia, né? Assim, todos os epidemiologistas tratam o Jon Snow como quase que um fundador da epidemiologia desses tempos mais recentes, né? Dos últimos 2 séculos. Tá? E isso, enfim, é toda uma base que você tem de relação da saúde com o território. Tá? E então, como, né, a gente vê, né, percebe, inclusive já naquela época havia essa percepção, que é uma parte importante enquanto ciências sociais, uma parte importante de interdisciplinaridade, né, utilizando os mais diversos caminhos, né, desde o estudo do território geograficamente até você identificar as fontes de abastecimento, enfim, esse olhar, a busca desse olhar integral sobre o território. Tá? Então, basicamente, para dizer que isso não é uma novidade, que a gente poderia citar inúmeros outros estudos em que isso foi trabalhado, né? Dando um salto assim, bastante razoável, né? Mas para não ficar assim muito tempo nesses fatos históricos que são legais, né? Que tem, por exemplo, essa história do Jon Snow, tem até literatura, tem um livro que eu sugiro a vocês que leiam, que chama O Mapa Fantasma, que é de um escritor inglês agora, ainda vivo aí, até jovem, né? Relativamente jovem, sei lá qual. O livro era da primeira década desse século, que ele recupera de forma romantizada a história do Jon Snow e de todo esse processo da cólera, né? Então, são fenômenos que ainda marcam muito a nossa produção técnica e científica. Tá? Mas esse salto que eu vou fazer é basicamente para chegar
agora na nossa modernidade, fazer o registro de que a gente já discutia, tinha uma importância muito grande na, na, na avaliação sociossanitária que a saúde fazia no Brasil, por exemplo, a partir da importância das doenças infecto-contagiosas e das condições socioeconômicas da população e dos territórios que eram mais atingidos por isso, incluindo aí um fenômeno muito importante que a gente está tendo aí, né, um retorno, né, que era o fenômeno da fome. A gente tem, inclusive, esse grande paraibano, né, o Josué de Castro, que fez essa geopolítica da fome, né, essa identificação de uma matriz geográfica e social relacionada à fome. Fala, Pamela. Você levantou a mão ou esbarrou no... Não, levantou a mão, então fale. Bom, enquanto Pamela não fala, eu continuo falando aqui. Enfim, então a gente tem isso desde sempre, tá? E em alguns momentos essa era uma vertente muito importante, um olhar, né, interdisciplinar, de integração de conhecimentos e de valorização do território como elemento organizador, né? Aí eu vou dar um... Assim, a gente tem essa coisa do território, mas a gente tem também uma nova discussão que tem um marco assim, importante nos anos 70, né, no início dos anos 70, que é uma preocupação mundial com as questões relacionadas a esse processo de desenvolvimento da sociedade, que tem, nos grandes centros urbanos, um fenômeno, né, que é comum a uma parte, não a praticamente todas as nações, e se passa a discutir o meio ambiente. Então, o marco referencial para nós, dessa discussão, é 1972, quando acontece a primeira conferência mundial que vai discutir o meio ambiente e que vai propor formas e perspectivas de transformação do meio ambiente, identificando o papel agressivo e patogênico e, eventualmente, na época, isso não estava tão marcante, né? Mas também já estava presente de uma potencial inviabilização da sobrevivência da espécie humana, né? Isso que é uma discussão que você tem 20 anos depois uma nova conferência, né, que é a Conferência do Rio, essa de 72, a Conferência de Estocolmo, né, muitas vezes a do Rio virou Rio 92, né, e a de Estocolmo foi em 72. E ali, nessa Rio 92, se consolida essa preocupação, numa situação ainda mais drástica, de potenciais colapsos, né? O mais crítico deles, o colapso climático, né? Que é essa discussão que a gente, na verdade, não domina, mas pressupõe, né, que poderão ocorrer fenômenos
de dimensão capaz de provocar catástrofes, né, que eventualmente vão inviabilizar nossa espécie, né? Esses negócios do mar que vai subir, vai descer, enfim, o aquecimento que vai afetar a produção agrícola, vai afetar as florestas, e, enfim, todo um colapso climático, né? Enfim, tudo isso aparece assim com muita força. E essas discussões que vão começar a ser cada vez mais valorizadas, né? Ainda não, né, de forma, digamos assim, institucionalmente. Na prática, temas discutidos e enfrentados, né, no campo da saúde, mas você tem setores que estão muito envolvidos nessa discussão, tá? Então, isso é um pouco a situação que leva as pessoas a começarem a pensar em outros caminhos importantes e necessários para atuar, tá? E eu identifico essas duas origens, né, no campo da saúde, pessoal que era da saúde trabalhador, que é o meu caso, pessoal da saúde, que uma boa parte também da saúde trabalhador vai para a ambiental, né? E que começa a trabalhar com isso, tá? Vai acontecer um outro aspecto socioeconômico, né, que é esse fenômeno da globalização e que vai impactar muito na organização da sociedade. Esse processo que alguns chamam de mundialização da economia, e aí você vai ter esse comércio global, essas novas tecnologias provocam novas doenças, e você tem um processo muito intenso de transferência de processos e do que ficou denominado de reestruturação produtiva global. Com isso, do ponto de vista da saúde do trabalhador, você começa a perder aquela base dos trabalhadores industriais como um elemento organizador dessa discussão, né? Os sindicatos muito fortes, né? As fábricas que tinham presença muito marcante, elas vão, a boa parte delas, fechando, né? E elas se deslocam para a China, né? Que se torna quase que uma Manchester do final do século XX, começo do século XXI. E eu tenho a impressão que hoje é um percentual parecido que a China produz industrialmente da produção industrial mundial, entre 30% a 40%. Bom, isso muda também bastante a dinâmica, né, da saúde do trabalhador. Então, acho que tem a ver com essa aproximação também nessa discussão dos territórios saudáveis e sustentáveis, né? A gente vai ter menos industrialização e vai ter um processo de liberação, né, do uso de tecnologia atrasada, né? E a gente tem uma expansão desses processos que marcadamente usam substâncias químicas, né? A gente tem por exemplo, o crescimento extraordinário no Brasil dessa indústria agroquímica, né? Dessa produção de
mercadoria, né, de commodities, que são insumo, né, e que utilizam vastíssimos territórios, e nesses territórios eles plantam monoculturas, que são, então, culturas muito frágeis, porque você não tem um ambiente que seja capaz de fazer essa gestão ali do ambiente, né? Que você tenha predadores das pragas que aparecem, que tenha controles que sejam mais do próprio ambiente, né? Então, você tem uma produção que, se chegar alguma peste ali, ela destrói toda a produção. E, por isso, elas são produções que têm uma dependência química extremamente elevada e que usam combinações, né, de produtos químicos que têm um impacto muito grande, não apenas no próprio processo, mas, inclusive, posteriormente, né, nos produtos, e que é o que a gente chama aí de agrotóxico, né? As substâncias químicas são as mais diversas, né? Mas uma parte delas é composta por agrotóxicos, tá? Mas tem esses fertilizantes, esses produtos para alterar a alcalinidade da terra, enfim, tem que é usado de forma muito intensa, né? Porque não é que a agricultura, sei lá, antiga, há 50 anos atrás não usava. Né? Que mudou o perfil, essa forma de produção, né? E a intensidade do uso desses produtos e a criação de fórmulas que mudam assim, em ciclos muito curtos, e que você não conhece qual é a ação deles, né? E qual é a possível patogenicidade, enfim, tá? Então, você não consegue ter esse perfil, esse quadro, né, nos territórios, por vários motivos, né? Esses agravos à saúde, eles são em boa parte crônicos, né? Há uma instabilidade das pessoas no trabalho e mesmo nos locais de moradia, né? Porque você tem deslocamentos de contingentes importantes, né, da população à procura de emprego, né? E, enfim, e você tem dificuldade também de estabelecer as relações entre esses quadros, entre os quadros patológicos e a exposição. E você tem migração, tem processos de desagregação social importantes, né? E trabalho precário, habitação precária, ambientes que são agressivos e muito pouca capacidade de intervenção da sociedade, né? Seja a partir dos municípios, do Estado, da União, seja a partir das organizações existentes, enfim, da organização da sociedade, né? Para ter uma dinâmica aí com esse processo. Então, a gente tem situações muito críticas, né? Particularmente nessa expansão aceleradíssima da ocupação da terra, né? Com esses processos de monocultura, né? Criando, inclusive, um debate na sociedade sobre outras formas de produzir. Eu não sei se vocês acompanham isso, mas toda essa discussão das pequenas propriedades,
da produção de alimentos, da agroecologia, como uma contraposição a esse uso da terra que visa produzir as que eles chamam de commodities, né? Na verdade, commodities quer dizer mercadoria, né? Mas, enfim, eles não produzem comida, né? Muito bem. Então, a gente, voltando à saúde coletiva, né? E aí há uma discussão que é de envolvimento do SUS, né, nesse processo, que é o caminho principal dessa discussão, eu acho, dos territórios saudáveis e sustentáveis. Então, é um deslocamento, em parte, que você tem, e um encontro, em outra parte, quando você vai combinar esses vários conhecimentos, boa parte deles, inclusive, que não são do campo específico da saúde, né? Mas você vai até... E eu não sei se é muito antigo, mas você tem, por exemplo, o pessoal que é da geografia da saúde, né? Eu acho que, enquanto um campo, eu acho que não é muito antigo, embora desde sempre a geografia tenha participado dessa discussão sanitária, né? Que é muito importante, né? Num país como o Brasil, então, você tem deslocamentos, né, de contingentes enormes da população, né? Essa discussão é muito importante. Então, a gente pensa um pouco nesses princípios, né, fundadores da saúde coletiva, do SUS, né, que é democracia, equidade, protagonismo da população. Eles são elementos instituintes dessa discussão dos territórios saudáveis e sustentáveis, né? Há uma necessidade de aproximação com essas populações que são mais vulnerabilizadas, né? A gente tem até uma conformação de outros conceitos, né? Por exemplo, esse de vulnerabilização, né? Entendendo que essas populações não são vulneráveis, elas são vulnerabilizadas, né? Elas são, por força das circunstâncias que elas vivem, elas têm necessidades que são específicas e são maiores, né? Que não são decorrentes de uma, digamos assim, de uma debilidade, de uma fraqueza dessas populações, mas das circunstâncias que são impostas a elas, né? E que são, geralmente, setores menos organizados e que têm maior exposição, maior risco, né, pelas circunstâncias que eles vivem. Então, acho que esse é um elemento muito importante, né? A própria mudança, eu, pelo menos, me mobilizei em parte por isso, né? Eu atuava muito com sindicatos, né? Com, categorias que têm uma organização, tem uma visibilidade, tem uma capacidade de se defender, né? Que foi muito atacada, né? Da reforma trabalhista aí de 2016, mas desde antes isso já vinha acontecendo, né? Para ter um olhar mais amplo, né? Até porque você tem esse processo de diminuição desses grupos sociais mais organizados de interferirem também. Então, acho que esse também é um elemento que nos leva a pensar no território como espaço principal de organização, pelo menos para esse tipo de movimento, tá? E já da nossa experiência,
a ideia de que uma ação fundamental era a ação de formação, desde sempre. Eu acho que é um organizador da saúde do trabalhador, da própria saúde ambiental, e agora também dessas ações que estão em curso, né? Que trabalham com esse conceito de territórios saudáveis e sustentáveis. Tá? Esse conceito, do ponto de vista da saúde, ele passa muito perto da vigilância. Tanto que, muito próximo dessa ideia, dessas ações que fazem a discussão dos territórios saudáveis e sustentáveis, está a discussão, inclusive os atores muitas vezes se confundem, né? Acho que também tem a ver com isso, é um processo relativamente novo, né? Que está em construção, mas se ampliando de forma acelerada, que é essa ideia da vigilância popular de saúde. E eu não sei se vocês já abordaram, mas que é muito próxima, conversa muito com essa temática, né, desse olhar territorial. E a ideia da vigilância popular de saúde vem porque essa discussão está no campo da vigilância, né? A construção de territórios saudáveis e sustentáveis, ela está no campo da vigilância e com a perspectiva de integração, de vigilância integrada, né? Vigilância que tem a base territorial, que ela use o território como a unidade de ação dela enquanto vigilância e que ela seja integrada, ela combine essas várias formas, né, de vigilância, né? Tem vigilância em saúde ambiental, tem vigilância em saúde do trabalhador, a VISAT, né? Tem a vigilância epidemiológica, tem a vigilância sanitária, né? Tem esses vários conceitos que precisam ser integrados. Então, eu acho que também essa ideia dos territórios saudáveis e sustentáveis, da vigilância popular em saúde, trabalha com essa perspectiva de você ter uma atuação que é territorial, que é integrada e, fundamentalmente, né, acho que o elemento mais importante é que ela seja participativa, ela tenha o envolvimento protagônico da população. Tem, Bárbara, eu mandei para o professor Pedro 2 artigos, tá? Mas tem bastante coisa. Depois eu posso fazer um pacote, assim, né, para vocês. Mas tem sim, porque essa é uma discussão, inclusive, que a gente tem. Um dos artigos que eu mandei, ele usa uma experiência aqui no semiárido nordestino, aqui do Sertão do Cariri, né? Essa grande região, né? Que envolve vários estados e que tem uma discussão já há algum tempo. Então, legal, é isso, Bárbara. Ó, vigilância é uma discussão da atenção primária que a gente propõe, né? E eu passo para vocês mais material desse semiárido, daqui dessa atuação no semiárido, né? Ela chega, inclusive, aqui na Paraíba, né? Mas ela acha que o principal território envolve o Piauí e o Rio Grande do Norte, subterritório, né? Porque a matriz territorial que eles utilizam é o Sertão do Cariri, tá? Muito bem. Então, essa questão da participação é fundamental. E o caminho
para a gente, enquanto do campo técnico, né, que é um campo técnico político, né, que não, é muito difícil de separar, uma ferramenta importante para a gente trabalhar é fazer formação dos técnicos da atenção primária junto com a população e nos seus mais variados segmentos, não é? E que seja capaz de, a partir desta ação, construir uma visão daquela situação que permita a intervenção, né? Fazendo, inclusive, essa opção fundamental de que, seja qual for a vigilância, a visão epidemiológica, sanitária, né, a gente tem uma ideia de produzir informação e formação para ação, né, ação de transformação. É isso que importa, é isso que produz saúde, né? Se a gente quer atuar numa dinâmica de produção de saúde, a gente tem que ter vários elementos, mas um elemento principal é o engajamento da sociedade, né? Então, essa é a ideia que eu acho está da estrutura a essa discussão dos territórios saudáveis e sustentáveis. Aí a gente tem, né, referências importantes, porque essa vigilância, que tem base territorial, é integrada, é participativa, ela engloba a necessidade de você integrar inter e intrasetorialmente, né? Então, os vários grupos e setores, né? A geografia, a educação, né? A saúde, a engenharia, né? E fazer essa integração no território que é discutido e que é definido coletivamente, né? A partir da forma como ele se organiza, né? Do que está ali, que é instalado, do que está ali, que é fluxo, que é movimentação, é deslocamento, das relações que se estabelecem, das necessidades e das vulnerabilidades que são levantadas, né? E aí esse território, a área desse território depende dessa combinação de fatores, né? Tem uma definição a priori, né? Pode ser o município, pode ser um distrito sanitário, pode ser um bairro, pode ser uma microárea, mas pode ser o próprio Sertão do Cariri, por exemplo, né? Uma área geográfica interestadual, mas que tem muitas necessidades comuns, né? Então, a gente tem essa referência, para mim, né, de dois grandes intelectuais brasileiros, né, os dois nordestinos, né, Paulo Freire, porque a gente está discutindo formação, né, formação para a ação, né, com protagonismo, né, da população, né, e com dinâmicas respeitosas, né, que não são impositivas, né, um problema não pequeno, né, da ideia da educação sanitária é muitas vezes, né, essa perspectiva impositiva, né, autoritária, mesmo quando as pessoas não são autoritárias, mas usam métodos que acabam sendo de imposição, porque você tem programações estabelecidas, enfim, né? Você tem uma perspectiva de implantar, né, alguma ação, alguma dinâmica. Então,
é difícil que isso não tenha um elemento de autoridade, né? E a gente, freirianamente, entende a necessidade de você ter interlocução e ter produção conjunta, né? Então, eu acho que uma parte não pequena desse movimento ela vem de uma adesão a essa produção freiriana, né? Um intelectual e ativista brasileiro assim que tem uma capacidade de transformar, né, muita coisa. E um outro intelectual também nordestino, né, e de outra área também, né, tem essa área da geografia, tem essa área né, da educação, do Paulo Freire, mas tem também essa área da geografia. E tem o Milton Santos, né, que é um intelectual assim de uma grandeza também extraordinária, né, semelhante à de Paulo Freire, e que trabalha essa discussão do território e que entende o território como uma dinâmica, né, de interação, né, onde ele fala, primeiro, do espaço geográfico como uma instância, que quer dizer, você tem um determinado espaço geográfico, esse espaço, ele interfere na vida de todos, né? Você não está naquele espaço sem que uma parte importante dos elementos que determinam a sua vida tenham a ver com aquele espaço, né? Então, essa é a ideia dele do espaço geográfico como uma instância. Instâncias que se sobrepõem a todos e a todos, como, por exemplo, a cultura, a economia, a própria política, né? Você pode não ter nenhum interesse nisso, mas essas instâncias elas interferem na sua vida e na vida das comunidades, tá? Então, esse é um conceito que eu acho super legal. E o outro conceito dele é do território usado, né? Então, o território não é uma abstração, o território é algo concreto, o território ele envolve o que tudo que acontece, né, naquela área, naquela região, e que está ali com as mais diversas finalidades, determinado tipo de produção que acontece, como se dá a produção de valor, de riqueza, como se dá a reprodução da sociedade, né? Como é que as pessoas fazem para se manter, enfim, todas essas coisas. Então, são, acho, as principais bases que a gente usa dentro também dos conceitos do SUS, tá? Bom, rapidamente aqui, um conceito de território, né, como uma base sobre a qual as determinações sociais da saúde produzem efeitos transformadores, seu uso e as vivências nele, né, presenciadas e que podem ser considerados objeto de análise social, tá? Os territórios geram transformações e são transformados. Então, você tem uma dialética aí que é necessário você imergir nela para participar, para interferir, para produzir aquilo que você também tem interesse em produzir ou tem propósito de fazê-lo, tá? E quando a gente fala de territórios saudáveis e sustentáveis, a gente está pensando em espaços relacionais, tá? E que as pessoas têm pertencimento a esses territórios, tá? E que é onde as coisas se viabilizam, é onde as coisas acontecem. As coisas não acontecem no abstrato. A vida, ela, claro, tem a abstração, faz parte da vida, né? As emoções, enfim, os afetos,
mas ela tem uma base material, concreta. Tá? O que mais que eu queria falar para vocês? Essa coisa da atenção primária, né? É a Bárbara que é da atenção primária, né? É isso. É um elemento organizador, tá? Desse processo todo. E isso de alguma maneira, vamos dizer assim, acho que dá para usar o termo invenção, porque o SUS também é uma invenção, né? Uma invenção de um processo que está em construção ainda, né? E os territórios saudáveis e sustentáveis são também uma invenção, né? Muito próxima da vigilância popular da saúde, tem, né? Enfim, algumas dimensões, mas elas têm tudo a ver com as políticas de promoção da saúde e de atenção básica, né? Você tem elementos que a gente está falando aqui, eles estão lá nessas políticas há muito tempo, tá? Enfim, eu vou depois repassar mesmo a minha apresentação. Posso colocar nela uma bibliografia, mas passo para Pedro e para Matheus, não sei, para Pedro, que eu tenho contato. Tá bom? Aí, Antares quer falar? Tinha um outro menino que tinha se inscrito também, não? Fale aí, Antares. Isso. Eu só gostaria de agora abrir para comentários, né? Bárbara Pereira, ela traz aqui uma reflexão no chat em que menciona que percebe que esse tema não é muito discutido, né? E é um tema tão necessário para a atenção primária. Não, então, eu acho que a gente tem, de alguma maneira, bom, não sei, depois a gente vai conversando, né? Porque podemos ter outras oportunidades. Não sei como é que é a dinâmica dessa formação de vocês, né? Mas a gente pode convidar a pessoa, não sei se tiver espaço. Eu acho que, sim. Na verdade, vou ser muito sincero, eu acho o seguinte: esse movimento a mim interessa porque ele pensa numa intervenção, numa perspectiva de transformação, de mudança, né? E ele, eu acho, Bárbara, ele impacta porque a gente tem uma perda, né, eu acho, no SUS, que acho que se a gente está no movimento de recuperação, desse olhar de intervenção e de transformação social, que não é apenas de cuidado da saúde. Ou, melhor, entende que o cuidado da saúde implica também na gente pensar em mudar, né? Você tem uma coisa, por exemplo, dessa experiência do semiárido, é o programa de cisternas, né? Ele compõe também essa discussão e que ele tem potência de transformação, né? E é um programa super barato, que foi interrompido, mas esperemos que retome, né? Esperemos que mude, né? Essa situação que está aí. Mas você percebe, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que esse é um dos elementos. Você teve um afastamento dessa ideia de que o movimento da saúde é um movimento de mudança, né? Dos mais variados pontos de vista. Mudança da sociedade, mudança da vida das pessoas, estímulo à solidariedade, né? Estímulo às lutas em defesa, né, das mudanças, de esgotamento sanitário, de água, né? Tudo isso está na origem do SUS.
né? O SUS, a principal vertente de formação do SUS, na minha opinião, é o movimento popular de saúde, que tinha uma grande força nos anos 70, 80. Eu acho que nos cabe procurar retomar. Acho que o professor Pedro, por exemplo, que é aqui o meu contato, assim, né, que é meu colega muito querido, ele, na atuação na educação popular, tem essa perspectiva. Caio Fábio levantou a Caio, é o mão. Caio agora? O Antares tem pergunta aqui, porque eu não consigo ler muito aqui, eu sou Não, protegido já pelo Estatuto do Idoso, eu olho assim, mas... Até então não tem nenhuma pergunta no chat, não. Caio levantou a mão e depois você, Bruna. Vai. Olá, gente, boa noite. Não, trazer só alguns acréscimos ao que o professor falou, numa perspectiva da epidemiologia, assim. Pensando no território, o Remy Brady já usa essa perspectiva de território na epidemiologia crítica bem avançado, no contexto de pensar o território como movimento, em movimento sempre, né? E não como a epidemiologia linear pensa, de algo que está lá coisificado, você pegasse a realidade e ela ficasse coisificada, dura, e o território em si como movimento, o território está lá vagando, em movimento você não coisifica aquilo. E ele usa até Harvey, como da geografia crítica, e também Milton Santos, e ele diz assim, você quando formado dentro de uma epidemiologia linear, para você pensar de forma dialética, e quando você se especializa dentro de uma epidemiologia linear, é muito difícil esse processo de mudança, esse processo filosófico em si, né? E realmente é difícil para a gente pensar de um contexto dialético, essa perspectiva é duradoura e difícil. E fazer uma epidemiologia dialética na unidade de saúde, na atenção básica, é um processo importante de soberania popular. Inclusive, o Brady fala que precisamos fazer a epidemiologia além do antropocêntrico, além das condições de saúde do humano, mas também de um contexto de mundo, incluindo a ecologia, inclui soberania e sustentabilidade. Acho que isso é interessante, pensando no contexto de ciência, da aplicação da epidemiologia e da ação e para a transformação na unidade de saúde e na atenção básica. É isso aí, o Breio é muito interessante, né, esse trabalho dele. Ele, inclusive, eu acho que até mais recentemente, sei lá, uns 5 anos, 10 anos, ele propôs uma série de categorizações, né, que são super interessantes. É uma ampliação desse olhar da epidemiologia crítica. Eu acho que é muito legal. E tem bastante material dele, né? E eu acho que conversa, né? Porque os territórios saudáveis e sustentáveis, essa ideia, né? Esse movimento, né? Movimento conceitual mais prático, concreto, né? Ele existe na medida em que ele age, né? E amplia esse poder de agir, né? Na população, ele compõe esse cenário aí da medicina social latino-americana, né? O Breio é um dos que pioneiros, né? Tem discussão sobre trabalho, por exemplo, processo de trabalho dos anos 70, né? Junto com a professora Ana Maria Tambellini, são as primeiras discussões de trabalho e saúde, né, que aparecem. E dessa preocupação, né? É uma formulação, mesmo essa ideia, né, do trabalho como o organizador da determinação social do processo de saúde e doença, ela também é latino-americana, né? Vem do México, até a pesquisadora, né, cientista social que é sueca, né? Mas ela era sueca, ela está no México faz, sei lá, quantas décadas, né? Que tem esse livro importante, né? Processo de trabalho e produção, né? Enfim. Bruna?
Oi, boa noite. Realmente muito bom o momento, né, a discussão. E aí eu fiquei pensando sobre quando eu conheci, né, essa discussão sobre territórios saudáveis e sustentáveis. Eu lembro muito que eu achava que ia ser uma discussão relacionada muito à preservação ambiental, excluindo relações sociais, assim, me via muito essa ideia na cabeça. E aí você traz essa discussão, né, outras leituras também, que traz justamente o sujeito, né, as relações, o trabalhador, que necessariamente tem essa relação com o meio, né, essa relação que é dialética. E eu fiquei pensando como essa noção de trabalho, né, enquanto atividade humana, de transformação de si e do meio, nessa relação dialética, tem caminhado apenas na direção do emprego, né? Parece que emprego e trabalho virando sinônimos nesse movimento de cooptação capitalista mesmo. Então, eu fiquei me perguntando aqui, né, se esse processo de cooptação desse entendimento de trabalho, né, se dificulta esses processos de transformação dos territórios em territórios de fato saudáveis e sustentáveis. Porque parece que quando eu vejo esse sujeito, né, só enquanto uma pessoa que vende sua força de trabalho, e aí eu vejo esse sujeito como quase uma máquina, e aí parece que esse território também vira só um meio em que essa máquina circula, e aí eu começo a não pensar tanto nesse território enquanto dinâmico, né, como produtor de saúde, né, enfim. Não, então, eu acho, ô Bruna, que passa por aí, né? A ideia da construção de territórios saudáveis e sustentáveis é uma ideia que se move no sentido de possibilitar você criar potência social, né? Que eu acho que uma das questões da globalização e dessa mudança dos perfis, né? E aí o pessoal fala, não, porque antigamente os sindicatos eram fortes, agora eles não têm mais força. E eu acho que os sindicatos ainda têm força, mas a indústria, né? Os sindicatos fortes, né? Eles têm a ver com indústria, historicamente, mas também já nessa segunda metade do século passado, você começa a ter sindicatos fortes de setores que não são exatamente industriais, né? O setor, por exemplo, da extração e refino do petróleo, que tem atividade industrial, mas não é apenas, né? Não é apenas uma empresa industrial, é uma indústria, né? É um complexo, né? Que é produtor de energia, produtor de várias coisas. Os bancários, por exemplo, era uma categoria muito forte, né? E essas mudanças do processo produtivo, a revolução tecnológica, né, super acelerada, que provoca uma mudança na estrutura de trabalho muito grande e que traz esse elemento, né, da precarização, né, do trabalho, dos direitos, do processo de retirada de direitos, assim, muito intenso, né? E são mudanças que demandam a gente refletir e procurar a construção de caminhos para superar isso, porque eu acredito que os coletivos eles são local de produção de potência, de capacidade política, de intervenção. E aí você tem que encontrar caminhos para a construção de coletivos potentes. E o território é um espaço para isso hoje, um espaço que era ocupado por essa forma, né, de sindicatos. Os sindicatos que existem, a gente tem que cuidar deles, preservá-los, né? Mas as formas de organização hoje, eu acho, tem que ser diferentes. Então, a ideia
da Vigilância Popular de Saúde, dos territórios saudáveis sustentáveis, é de ter o território como o espaço em que você constrói essa potência, né? E que combina todas as formas de trabalho que existem lá. O trabalho ele não deixa de ser um elemento de articulação e de organização, sei lá, por categoria, por local de trabalho, né? Que é importante, né? E a gente está tendo agora esse movimento que precisa ser apoiado, né? Da enfermagem, né? Teve greve, se eu não me engano, no Hospital Metropolitano essa semana, não é? A classe trabalhadora ela se organiza de forma diferente, mas ela continua sendo coletiva e continua sendo um espaço de luta, de disputa social, né? E a construção dos territórios saudáveis, na minha opinião, tem que contribuir com esse processo, nas suas especificidades, no seu papel, na sua, né? Mas é isso, né? A gente quer fazer coisa para mudar o mundo, para melhor, não é? Então, eu acho que é isso. E acho que você tem uma... na verdade, acho, mas não sei exatamente o que eu acho, porque é uma situação nova, diferente. As pessoas elas estão... têm menos elementos de conexão concretos, por exemplo, o trabalho, né? Mas elas têm hoje uma possibilidade de comunicação muito grande. Muitas vezes essa comunicação ela é usada, né, para alienar, né? Mas ela é só um instrumento dos que querem produzir alienação, né? Se você for ver essa ideia da fragmentação absoluta, né, que é a uberização, os trabalhadores de Uber, por mais que eles sejam postos em cada um no seu lugar, eles se juntam, eles constroem ilhas, né? Sei lá, ali no aeroporto tem um lugar que eles têm convívio, que é o espaço de trabalho que eles criaram. Os motoboys, né, uberizados, eles criam ilhas também, eles se juntam, né? Por mais que a dinâmica seja a de que é cada um por si, né? Eles se juntam, eles criam coletivos, eles têm movimentos e mecanismos de solidariedade. E isso, eu acho, sempre vai acontecer. Se isso deixar de acontecer, a humanidade estará em extinção acelerada, né? Você tem um conflito ali do individual, do coletivo, mas o coletivo é uma força que é fundamental. Então, acho que a gente tem que ter esperança e ação, né? Esperança e não esperar, mas agir. Luimara? Oi, gente, boa noite. Eu sou nutricionista, então muito do que o professor estava falando aí me toca, né? Porque quando a gente fala de territórios saudáveis e sustentáveis, a gente não tem como se esquecer da alimentação, né? E eu acredito que a gente está vivendo momentos, a gente vem vivendo, né? Momentos muito complicados no âmbito da saúde, com desmontes inúmeros, né? Não só em políticas de saúde, mas políticas alimentares também, que eu poderia citar aqui, mas pelo avançar da hora eu acho que não seria interessante, mas eu acredito que a nossa construção vai muito nessa pegada do que a Bruna falou, né? Que a gente vive um momento de muita mercantilização, por vivermos, né, em uma sociedade capitalista, mas eu acredito que a gente tem que fazer a contramão desse movimento, porque a saúde ela não faz parte dessa mercantilização. A gente não pode deixar que os planos de saúde se apossem dos nossos territórios. Então, eu acho que é interessante a gente conhecer o que é que a gente tem no nosso território de saudável, de sustentável, que a gente pode fortalecer enquanto profissionais, né? Eu sei que é mais uma tarefa, né, para o pessoal da atenção primária em saúde, que é a nossa porta de entrada,
mas eu acho que a gente precisa se reconectar com a natureza, se reconectar com o nosso usuário, e por que não nos reconectarmos também com a natureza, né? Porque a gente vê uma dissociação muito grande que vem sendo construída, né, ao longo do tempo, mas por que não a gente fazer esse movimento, né? Por que não pegar, fazer essa discussão com a nossa comunidade, de onde é que vem nosso alimento, por que não consumir do local, né? Fortalecer a nossa agricultura local, fortalecer aquele produtor agroecológico e conscientizar também, né? Porque do nosso dever, né? Conscientizar o nosso usuário. Por que não consumir alimentos com agrotóxicos? Por que não tentar garantir meios mais possíveis, né, dentro da nossa comunidade? Estão aí, né, as hortas dentro das UBS que aproximam profissionais e usuários, mas não só isso, né, a gente pode construir bem mais, eu acredito. Muito bem, muito obrigado, Limara. Olha só, a gente já está indo para encerrar, é isso? Imagino que vocês estiveram todo dia aí fazendo um monte de coisa, né? Já são 8 horas. Então, eu queria agradecer, queria falar para a Bárbara que, sei lá, isso é uma coisa que está em construção e que vocês estão no espaço que podem ajudar a construir isso, inclusive estão com... tem próximos aí, eu acho que o Pedro Cruz, né, que tem um domínio, né, sobre a educação popular muito grande, e eu acho, principalmente, que essas coisas elas funcionam na medida em que elas estão também em movimento, que a gente está atuando, que a gente está participando diretamente ou indiretamente, se não conseguir participar diretamente, dos processos de construção desses movimentos. Inclusive, só para fechar, a gente deu esse nome aí, nem fui eu que dei, eu já entrei, já se falava nisso. Esse nome, Territórios Saudáveis e Sustentáveis, ele é um indicador de caminho, né? Mas não é uma questão fundamental o nome, a questão fundamental é você entender que a população ela é protagonista e é aonde está a potência de transformação. E a gente tem que procurar ir aonde o povo está, como disse nosso poeta também, né? Que é necessário, né? Como é que você vai produzir saúde sem o povo, né? E você é que sabe o que é saúde, né? Você sabe, né? Cada um de nós sabe um pedacinho, né? Mas tem que se articular e fazer. E talvez aqui mesmo vocês na pós-graduação consigam fazer alguma formulação desse tipo, tá bom? E eu me comprometo a cumprir minhas promessas, né? De fazer um pacote aí bem bolado de coisas que tem a ver com território saudável e sustentável. Eu já passei 2 artigos para Pedro, né? Eu falei, tá bom? E estou disponível aí, né? O professor Pedro, tenho muitos débitos com ele, porque está me abrindo muitos caminhos, assim, e desafios, né? Porque eu acho que é isso, a gente tem muitos desafios. Tá bom? Então, vamos concluir, né, o encontro de hoje. Agradeço bastante, professor Danilo, pela disponibilidade, por essa aula muito boa, essa explanação excelente. Foi ótimo, um momento muito gratificante e proveitoso para todos nós. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu gostei muito de estar aqui. Foi um prazer. Boa noite, então. Boa noite. Tchau.